Olá, a palavra é resiliência. O que é resiliência? É uma palavra que está sendo muito usada, seria um dos segredos para você ter sucesso, ser uma pessoa de sucesso. O que é resiliência? Basicamente, diante de eventos duros e frustrações na vida, você pode reagir de duas maneiras. Ou você pode ser frágil, partir, quebrar diante desse evento, ou você pode ser resiliente, você pode persistir, seguir, apesar desse evento, apesar dessa dificuldade, continuar seguindo em direção ao seu objetivo. Nesse pequeno vídeo eu vou falar sobre uma possibilidade de você ser mais do que resiliente, ir além da resiliência e te dar três possibilidades, três pequenas dicas para você ser mais do que resiliente. A palavra é antifrágil. Existe um livro, um conceito chamado de antifragilidade, que vai além da resiliência. Seria basicamente você sair de um evento difícil, de uma frustração, mais forte ainda do que você entrou nesse evento. Existe uma figura, uma metáfora que é bem bacana sobre essa antifragilidade. Hércules, quando lutou contra a Hidra de Lerna, era um monstro com várias cabeças. Cada vez que ele cortava uma cabeça da Hidra, apareciam duas cabeças. Ou seja, a Hidra era antifrágil. Cada golpe que ela recebia, ela voltava mais forte. Hércules, ao contrário, era resiliente. Ele continuava, apesar das suas dificuldades. Basicamente, tem a ver com aquele aforismo de Nietzsche: o que não nos mata nos faz mais forte. Outro exemplo seria aquele tsunami que aconteceu em 2011 no Japão. Algumas cidades foram destruídas, aliás, várias cidades foram destruídas. Algumas cidades, se você for hoje lá, continuam destruídas, continuam cidades fantasmas, são cidades que foram frágeis. Algumas cidades foram reconstruídas, foram cidades que foram resilientes. A usina atômica de Fukushima continua até hoje tendo que ser monitorada. Também é um exemplo de fragilidade. Então, a ideia seria você ir além dessa resiliência, sair das situações mais fortes. E aí você vai, três dicas para isso. Primeira, acrescente redundâncias na sua vida. Redundâncias no seguinte sentido: ok, você tem o seu trabalho, tua vida está bem financeiramente, mas hoje o mercado é muito cíclico, né? Você pode começar a perder dinheiro, você pode perder teu emprego, então acrescenta uma redundância em termos de ganho. Por exemplo, se você tiver um hobby, você pode fazer dinheiro com esse hobby. Por exemplo, fotografia, você pode fotografar e vender suas fotos, ou seja, você tem uma redundância na sua vida, você se torna menos propenso a ser frágil e ir além da resiliência. Você não vai precisar suportar uma dificuldade. Você vai ser antifrágil, você vai se opor à fragilidade. Uma outra coisa, por exemplo, você tem um relacionamento, você está bem no seu relacionamento, mas muitas pessoas se afastam dos amigos. Quando esse relacionamento eventualmente acaba, você fica meio longe dos amigos. Então, não perca os seus amigos. Então, acrescentar redundâncias seria uma primeira dica. A segunda dica seria você ser cauteloso em algumas áreas, mas correr pequenos riscos em outras. Isso vale, por exemplo, para aplicações financeiras. Você seja cauteloso em muitas áreas, por exemplo, renda fixa, alguma coisa nesse sentido, e corra alguns riscos, por exemplo, em bolsa de valores, outras aplicações um pouco mais agressivas. Na soma, no contexto global, você acaba ganhando. Você pode perder na renda fixa, você pode ganhar mais na bolsa ou vice-versa. Ou seja, você está se protegendo para você não precisar ser resiliente. Você vai se opor à dificuldade e você vai se tornar antifrágil. Uma terceira dica seria eliminar aquilo que te faz frágil. Elimine aquilo que te faz frágil. Por exemplo, dívidas fazem você frágil. Então, elimine essas dívidas, vá quitando essas dívidas gradativamente. Não conviver com pessoas tóxicas, pessoas que sugam a energia, são pessoas que vão te tornar frágil. Comer menos doces, ou comer doce uma vez por semana, por exemplo, isso vai te tornar menos frágil, tua saúde vai melhorar.
Então são as 3 dicas. Acrescente redundâncias na sua vida, seja cauteloso em algumas áreas e mais corra pequenos riscos em outras áreas. E a terceira dica, elimine o que te faz frágil. Era isso. Antifragilidade é a palavra. Até mais, fique bem, até a próxima.